Pessoal, notícia urgentíssima, das mais importantes desse ano de 2025, mudou tudo. Novo provável presidente da Câmara afirma que vai pautar o impeachment de Lula assim que assumir. Para quem não sabe, ele já vai assumir agora, no dia 2 de fevereiro. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vai se inscrevendo, ative o sininho de notificação. Pessoal, a esquerda está tentando derrubar o nosso canal, então se inscreva aí agora para você não esquecer, para que a gente não perca o nosso contato. Deixe o joinha para você não esquecer, comente e compartilhe. Comente o quê? Olha só, o desespero. O governo Lula já prepara um projeto de lei para remover conteúdo de rede social. Você concorda com esse projeto? Você acha que a internet é uma terra sem lei e hoje precisa de uma lei? Porque a gente já tem o Marco Civil da internet, né? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião, se isso é censura ou não. E olha só, pessoal, a importância desse vídeo. Eu preciso que você compartilhe o máximo. Essa matéria saiu no Globo. Entenda por que PT e PL, ou seja, esquerda e direita, se reuniram em torno de um mesmo candidato. Quem é o Mota? Indicado por quem? Por Lira. Não tem. Aí vai sair a mesma coisa do que está acontecendo agora. No final da matéria, Valdo Cruz diz o seguinte: mistura conturbada. E de fato era. Porque olha só, o fato é que no campo ideológico, PT e PL são água e azeite, ou seja, não se misturam. E as conversas até aqui indicam que essas duas candidaturas não se misturarão de fato. Estão apenas obrigadas ao mesmo recipiente, neste caso, na mesma candidatura. Qualquer gota adicional vai provocar turbulências na jornada da canoa de Hugo Mota rumo à presidência da Câmara. E acaba de acontecer essa turbulência e ele deixa de ser o favorito. Quem vai se dar mal nesse trajeto? Disse essa matéria da semana passada, o tempo dirá. E o tempo acaba de dizer: Hugo Mota se deu muito mal porque não dá para servir a dois senhores. Tá aqui a matéria. Todo mundo já deve estar sabendo. Novo lançou Marcel Van Hatten como candidato à presidência. Tudo bem, até aí você já sabe, só que Van Hatten está simplesmente virando o jogo através disso aqui. Olha só, impeachment de Lula, Hugo Mota não vai pautar, tá aqui. Marcel Van Hatten já disse que vai pautar logo que assumir. CPI do abuso de autoridade, engavetada por Lira. Hugo Mota não se posicionou. Marcel Van Hatten já disse que vai pautar. Fim do foro privilegiado, aprovado pelo Senado, e prisão em segunda instância. Não disse nada Hugo Mota, ou seja, não fede nem cheira igual a Lira. E Marcel Van Hatten já se disse a favor e que vai pautar. Anistia do dia 8 de janeiro, também ele é a favor e Hugo Mota não vai pautar. Aí a gente tem a questão do Senado. Davi Alcolumbre, esse estorvo que é na política, né, que a gente já teve aí um tempão com ele. Impeachment de Moraes, não se pronunciou ou disse, né, eu já vi ele dizer que não pautaria. Marcos Pontes e Eduardo Girão são a favor e pautarão. Reforma do Judiciário, Davi Alcolumbre, zero. Marcos Pontes e Eduardo Girão, que aqui tem mais chances de derrubar Davi Alcolumbre, porque a candidatura de Marcos Pontes é solitária. Prisão em segunda instância, também não se manifesta Davi Alcolumbre. Eduardo Girão e Marcos Pontes são a favor. E anistia ao 8 de janeiro, também não se manifesta, ou seja, em cima do muro. Não dá para servir a dois senhores. E olha o que aconteceu. Vou mostrar aqui para vocês. O deputado Marcel Van Hatten falou do que ele vai fazer assim que ele assumir. E, pessoal, o que eu peço para vocês? Compartilhar esse vídeo o máximo que vocês puderem. E também cobrar o deputado e o senador que vocês votaram para que elejam Marcel Van Hatten. Ele já está virando esse jogo porque ele falou isso daqui. Muitíssimo, para não dizer que já está praticamente confirmado que nessa semana lançarei a candidatura à presidência da Câmara. É uma discussão que a gente tem feito já há algumas semanas, para não dizer meses, dentro da oposição. Tem muita gente dentro da oposição insatisfeita com as opções colocadas, na verdade uma opção só, porque o PSOL nunca seria opção, né, que é a outra candidatura. Hugo Mota é representante do Republicanos e do Centrão. E nós percebemos que ao longo desses últimos anos em que o Centrão esteve à frente da presidência da Câmara, muitas pautas importantes não andaram ou até retrocederam. Nós tivemos o PL das fake news, que só não foi
realmente aprovado, né, porque houve mobilização popular, porque a depender da presidência da Câmara teria sido aprovado. Nós tivemos o retrocesso no voto impresso, que foi uma articulação também ali da presidência da Câmara e dos partidos do Centrão para que fosse rejeitado, junto com a articulação feita pelo Supremo Tribunal Federal e pelo TSE. Tivemos também a prisão após condenação em segunda instância, ou melhor, o fim disso, né, que acabou permitindo a volta do Lula à presidência depois, mas a liberdade, e isso também acabou sendo barrado, né, a volta da prisão após condenação em segunda instância pelo Centrão, e para não deixar, né, de lado a história do Daniel Silveira, né, a sua prisão só foi mantida pela Câmara porque houve articulação do Centrão para isso. Então, eu não posso concordar com uma candidatura que tem hoje o apoio do PT e, na minha opinião, a primeira pauta de um presidente da Câmara tem que ser o impeachment do Lula. E ter um candidato à presidência da Câmara que não tem compromisso com isso, não tem compromisso com o combate aos abusos de autoridade, não tem o compromisso, claro, com a defesa das prerrogativas, pelo menos a gente não viu isso, espero que isso mude, né? Quem sabe até lá o Mota possa mostrar que é diferente, né? Essas preocupações todas nós temos, e é por isso que muito provavelmente aí nos próximos dias, talvez amanhã mesmo, a gente já faça esse lançamento da candidatura à presidência da Câmara, esperando, viu, Lacombe, que a oposição possa se articular em torno ou do meu nome, ou se houver outro nome, de outro nome, mas que não deixe de apresentar uma alternativa para a população brasileira. Pessoal, entende a importância de ter um presidente da Câmara agora, nesse momento que é a favor do Brasil, ou seja, a favor do impeachment de Lula? Inclusive, pessoal, no cenário internacional. Olha só, aqui a gente tem a correspondente da Revista Oeste, Ana Paula Henkel, lá nos Estados Unidos, e ela falou que a eleição de Marcel Van Hatten já está sinalizando lá como uma boa coisa, ou seja, isso importa demais para os deputados que vão votar, que precisam da sua cobrança. Olha só o que ela falou sobre a candidatura de Van Hatten. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Silvio, meu mestre Augusto, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa iniciando a semana com a gente. Paula, eu acho que, como o Piotr disse, né, temos que acompanhar esse cenário político. A economia não vai muito bem, né? Muitos falam da própria eleição aqui de Donald Trump, caso da imigração, dos transgêneros no esporte, isso, aquilo. Acho que tudo isso colaborou para a eleição e a vitória avassaladora do Donald Trump em novembro. Mas fato que o principal ponto dessa vitória foi a economia americana, que ainda está, né, em frangalhos, e o cidadão americano, perdeu o poder de compra, de colocar o alimento na mesa, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil hoje. Né? Um ex-assessor do Bill Clinton, uma frase famosa que ele disse, ainda na eleição, né, lá atrás, nos anos 90, disse: é a economia estúpido, e é isso mesmo. A economia do Brasil hoje está em frangalhos. O governo vive tentando corrigir as coisas que ele comete de uma maneira completamente caótica, desastrosa. Eles não conversam, né, entre eles. Agora, ontem, no 4x4, nós tivemos como um dos convidados, além da deputada Bia Kicis, nós tivemos o deputado Marcel Van Hatten, e ele disse que ia oficializar a candidatura dele à presidência da Câmara hoje. Eu confesso que não chequei as notícias para ver se isso já aconteceu. Mas isso seria uma boa notícia para o Brasil, se nós tivéssemos, de fato, um presidente da Câmara comprometido com as pautas importantes para a nação, para o crescimento da nação, e não aquela politicagem, né, que nós temos visto nos últimos anos, tanto no Senado quanto na Câmara. Então, se Lula cometeu crime de responsabilidade, eu acho que, né, o mínimo é que nós temos que forçar a investigação, forçar o debate e não simplesmente fingir que nada está acontecendo. É preciso começar a colocar transparência no caminho do Brasil. Se Lula cometeu esse crime de responsabilidade, que ele pague, mas principalmente que nossas casas, representantes do povo, a Câmara e o Senado, que nós comecemos a fazer pressão para que seus presidentes sejam, de fato, pessoas comprometidas com o projeto Brasil e não projetos partidários. E para fechar o raciocínio aqui, pessoal, o Centrão sentiu cheiro de sangue. É isso mesmo, são um bando de vampiros que infelizmente são necessários ainda para
a política, são eles que mandam. E colocando Van Hatten lá, pessoal, a gente sabe que eles vão conseguir tirar Lula. Eles estão tentando barganhar aí cargos com Lula para não eleger o Van Hatten, mas isso vai cair. Sentiu o cheiro de sangue e o deputado Gustavo Gayer explica isso para você. Pessoal, compartilhem esse vídeo e cobrem os seus deputados e senadores que votem em Marcel Van Hatten. Assista aí que você vai entender. O fator determinante se o impeachment do Lula ou o impeachment de qualquer presidente no Brasil prospera ou não é a relação que esse governo tem com o centro, né? O que a gente chama tanto assim de centrão. E como é que está a relação do Lula em relação ao centro, né? Como é que está essa dinâmica PT e centro? O centro está extremamente indignado com o Lula por causa do Flávio Dino, que fez aquela questão lá, né? Foi atrás e suspendeu as emendas parlamentares. Lembrando que o centro ele só existe por causa das emendas parlamentares. Se não houvesse emenda parlamentar, o Congresso seria dividido entre direita e esquerda. Então, o centro, onde tem aqueles mercenários que entram ali apenas visando roubar a emenda parlamentar, aumentar a sua base, comprar vereador, comprar prefeito e seus projetos de poder. Então, aquilo prejudicou bastante o relacionamento entre o PT e o centro. O centro está, assim, indignado, está ressentido. Aí vem essa desaprovação, essas escorregadas do Lula logo agora, no início de 2025, a questão do Pix, depois vem comida, continuar vendendo comida estragada, né? Ignorar o prazo de validade, depois vem falar intervenção no preço dos alimentos, uma escorregada depois da outra. O centro está vendo cheiro de sangue. Vou dar um exemplo para você. O Kassab, o dono do PSD, que é o partido do STF, na minha visão, o PSD é o partido do STF. O Kassab acabou de falar, eu coloquei onde é que foi. O Kassab acabou de falar que vai, aqui ó, insatisfeito PSD cobra por ministérios com maior vitrine. O que isso quer dizer? Partido de centro, vendo que o Lula está sangrando, sentiu o cheiro de sangue e quer abocanhar ainda mais o pedaço dessa carniça, né, que virou esse governo, para obviamente poder roubar mais dinheiro público. Há um afastamento acontecendo entre o centro e esse governo. O governo não cumpre suas promessas, está com uma rejeição muito alta, e o centro ele faz uma análise, o custo-benefício, né? Se ficar junto com esse governo, se ter ministérios, vai melhorar a possibilidade de eleger o seu pessoal, né? Os seus deputados federais, os seus senadores, ou prejudicar. Com esse relatório que sai hoje, nessa pesquisa que sai hoje da Quest, mostrando que o Lula tem uma rejeição maior que a aprovação, e lembrando, a Quest é um instituto de pesquisa dos que mais favorece a esquerda, que mais favorece o PT. O centro está começando a perceber, cara, eu acho que é melhor a gente se afastar desse povo, senão a gente não se reelege. Mais ou menos igual o que aconteceu com a Dilma. Não é porque o centro teve um súbito interesse e preocupação com a qualidade de vida do brasileiro comum. Não. Eles perceberam que ficar com o Dilma prejudicaria seus futuros projetos políticos, reeleição e tudo mais. Isso está acontecendo com o Lula agora. Então, assim, é um momento embrionário ainda do impeachment, mas ele já nasceu forte. Decisão do TCU sobre a questão do pé de meia. Ali você já tem o fato jurídico inquestionável. E se, querendo ou não, impeachment precisa de é uma decisão política, mas ela precisa de ter um fato jurídico. Esse pé de meia é o fato jurídico, né? O fato de um desrespeito legal inquestionável. A tempestade perfeita está formando, galera. Está formando assim, a tempestade perfeita contra esse governo. Todos os indicadores, né, mostrando a população, vendo que está tudo mais caro, vai aumentar agora, semana que vem, a gasolina. Não tem o que se falar desse governo que seja bom. A pesquisa Quest mostra vários outros aspectos também, faixas etárias. No Nordeste, o Lula desabou, lembrando que a única região que o Lula ganhou e nas eleições foi o Nordeste, e no Nordeste ele desabou. Não só ele caiu 10 pontos, tá? A aprovação não só caiu 10 pontos, como a rejeição subiu 12. Ou seja, a diferença que era de 50% foi para 24%, se eu não me engano. Nunca o PT esteve tão mal como está agora no Nordeste. Então, agora é só saber aproveitar essa situação. E agora eu jogo até uma pergunta para os meus colegas de bancada. É um questionamento que eu escuto muito aqui. Se a gente corre atrás do impeachment e a gente consegue derrubar o Lula, Alckmin assume e o PT vai ter a narrativa ensinada nas faculdades de golpe. Se a gente deixa ele continuar, vai sangrar o nosso país muito. Nós vamos ver um colapso econômico e já a inflação vai para 5,5 agora. A projeção de inflação já subiu de novo para 5,5. O Brasil sangra,
As pessoas pobres vão sofrer muito, porém, uma lição será aprendida. Talvez para o resto da eternidade, né? Não colocar presidentes de esquerda no poder. Aí fica aquela dúvida, sinceramente, uma dúvida. Corre atrás do impeachment agora ou deixa o Lula terminar o seu governo para ele não ter narrativa de perseguição e a população aprender o que é votar no PT.